Então, eu vou falar um pouquinho sobre chama trina. Aqui, eu acho que todo mundo conhece chama trina, conhece? A gente não vai mergulhar muito, muito fundo, mas é importante entender a dinâmica e a importância que é a chama trina. A chama trina, quando a gente fala no nosso processo de ascensão, equilibrar a chama trina é uma das coisas mais importantes que tem. Não só expandir, ativar a chama trina, mas equilibrar a chama trina. Quando a gente fala da chama trina, o que é equilibrar a chama trina? A gente está falando de equilibrar os três principais princípios do espírito, que os três principais é a base, os três princípios básicos do espírito, que é poder, sabedoria e amor divinos, né? Esses três princípios básicos que regem, que comandam a nossa jornada aqui na Terra. Quando eles estão desequilibrados, por exemplo, se eu tenho só poder e não tenho amor, eu tenho poder pelo poder, a busca pelo poder. E aí entra aquele poder que a gente conhece aqui. Quando a gente fala de poder, já é uma coisa ruim, negativa e etc. Né? Quando a gente tem a sabedoria sem amor, a gente está muito no mental, e aí a gente olha para esses cientistas, que está só pelo, né, eu preciso da prova, eu preciso daquela coisa toda, e muito preso no mental. Se eu tenho só amor, mas eu não tenho poder e eu não tenho a sabedoria, eu não consigo manifestar nada na Terra. Porque eu preciso da sabedoria, do meu divino, do meu espírito, eu preciso do poder para manifestar, e eu estou encarnado, eu preciso manifestar. E um dos processos mais lindos de resultados, assim, não é difícil falar de resultados, mas um dos aspectos mais positivos da ascensão é descobrirmos que somos co-criadores, somos deuses em ação, somos co-criadores desse universo. E eu só consigo co-criar se eu tenho esse poder manifestado, se eu tenho essa sabedoria conectada, se eu tenho esse amor em expansão. Então, não tem como a gente conectar. Então, por isso que a gente fala de lei da atração e etc. Lei da atração, então intenciona, aí você está usando só o mental, só, né? Fica pensando, repetindo mantras específicos. Você não sente, né? Se você não coloca o sentimento, o amor aí na conexão, não manifesta. Não adianta eu só ficar intencionando, usando, né, a intenção, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se eu não conecto com o amor e eu não trago sabedoria divina, não manifesta. Então, a chama trina, ela é conhecida como o Cristo, nosso Cristo pessoal também, alguns falam que é nosso Cristo pessoal, é o fogo que anima, é a tria prima, a gente está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é poder, não é? Quando a gente fala de pai, a gente não associa poder, vontade, aquela coisa, né, de manifestar, de poder. A sabedoria vem do Filho. Quem é o Filho? Cristo, Jesus, né? Então, a sabedoria dele, a sabedoria divina, a sabedoria do Cristo. E o amor vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, muitos associam à Mãe Divina, né? Então, a gente está falando dessa tria, Brahma, Shiva e... esqueci o terceiro agora. Mas também no hinduísmo tem os três, né? Que é essa trindade, né? Então, quando a gente fala da chama trina, a gente está falando dessa trindade, desse amor, dessa sabedoria e desse poder. A gente, falando um pouquinho de história, quem lê o livro Telas vai saber, mas as meninas, muitas também não leram. Durante muitas eras atrás, quando eu falo de era, é outra, antes dessa era de peixes que a gente passou, uma era antes, a gente vivia aí numa conexão com o nosso campo, a nossa chama trina com 3 metros. Isso significava que a gente tinha imortalidade, era natural o ser humano, manifestação, a magia, o poder divino, tudo isso era muito natural. Por quê? Porque a chama trina é como se fosse Deus, é como se fosse é, muitos dizem que é como se fosse a maior conexão que a gente tem com o nosso eu sou. É o que o nosso eu sou plantou, como se fosse uma semente que ele foi plantada aqui para colocar Deus aqui dentro da gente. Ela fica situada dentro da câmara secreta do coração, né? Que é o nosso cantinho aí sutil do coração, aspecto sutil. Então, quando a gente fala que a gente tinha uma chama trina de 3 metros, né? Isso, Brahma, Vishnu, esqueci de Vishnu. Brahma, Vishnu e Shiva. Quando a gente está conectado quando a gente estava lá na época da Lemúria, muito antes e tal, com essa chama trina de 3 metros, a gente tinha imortalidade, a gente manifestava, a gente não precisava comer, era tudo muito sutil, era tudo muito leve, a gente vivia como deuses aqui, né? Numa conexão muito profunda com Deus.
E aí a gente começou a usar esse poder de forma negativa, né? Então foi nos dado uma segunda chance para a humanidade, mas falou, beleza, vocês vão lá, vocês têm a segunda chance, mas vocês vão com uma chamatrina de 1,6 milímetros. Tipo, não tem régua aqui, senão eu ia mostrar isso aqui assim. Então, eu saio de 3 metros para isso aqui. E isso aqui é onde a gente é o nosso maior desafio, porque uma vez que quando eu falo que a jornada da ascensão, esse retorno para casa, é quando eu expando e ativo a minha chamatrina, eu estou com ela em equilíbrio, estou com ela manifestada, estou dizendo que eu acesso Deus dentro de mim, que eu realmente relembro quem eu sou, que realmente manifesto esse poder. Ah, eu vou conseguir trazer ela nessa terra com 3 metros? Não, porque a condição terrena hoje, ela é diferente daquela época. A gente está vivendo uma densidade muito maior, a gente está vivendo uma condição diferente. Mas é possível, a gente tem aí diversos seres que estão ascensionando nessa era e que não necessariamente são famosos, não precisa ser famoso, não precisa virar dono de raio. Para ascensionar, basta você sair da roda de Sansara. É só isso. Então, ai meu Deus, mas eu não, ascensão não é para mim. É, para todo mundo. Todo mundo pode se ascensionar nessa vida, tá? Mas precisa de uma jornada, né? De uma busca, né? E uma entrega muito grande, tá? Eu anotei umas coisinhas aqui, deixa eu ver o que mais que tem aqui para vocês. É como se fosse um canalzinho que nos conecta ao nosso eu sou. Então, ela é alimentada, o eu sou alimenta também a nossa chamatrina. Então, quando a gente se conecta com o eu sou, ativa o eu sou, a gente também está ativando a chamatrina. Só que são ativações diferentes. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem às vezes vem hoje mesmo, nos atendimentos que eu fiz hoje, vieram umas analogias assim loucas, que eu falei, meu Deus, de onde que veio isso? Mas agora tá vindo outro. Imagina que a gente é um balão, aquele balãozinho a gás que fica o foguinho, né? A gente está flutuando lá, um balãozinho a gás. A chamatrina é como se fosse esse fogo que faz o balão flutuar. Entende? Se ela tá o foguinho fraco, ele tá aquela coisa murcha, eu tô no chão. Tô ali, né? Tá só um pouquinho de ar. Mas se eu aumento, ele não só faz inchar, inflar, e aí, quando eu falo de inflar, inchar, estou falando de estar trabalhando todos os meus corpos. Não é só um aspecto específico só da chamatrina, ela está associada, e aí quando eu falo isso, eu estou falando que você começa a ser direcionado mais para a sua missão de alma, você começa a trabalhar mais liberação de crenças e aspectos que antes estão te segurando, porque eu estou fazendo um fogo para cá. Mesmo que eu tenha um monte de pezinhos aqui me segurando nesse balão, né? Tipo, que são crenças, que são coisas que são traumas, questões kármicas. Se eu estou aumentando esse fogo aqui, eu faço esse balão flutuar. Às vezes, não dá, então beleza. Então vem uma intuição, vai lá e libera essa crença, vai lá e trabalha isso, isso e isso. Desaparece um profissional, desaparece alguma coisa que te faz movimentar para poder liberar esses pesos, aquilo que está te segurando, te impedindo, te limitando. Então, por que eu quis trazer primeiro a chamatrina? Que ela é muito importante. Ela é muito importante. Quanto mais conectados, expandidos a chamatrina, mais alinhados a valores, a ética, a princípios, mais alinhados aos valores crísticos estamos. É o nosso Cristo pessoal. Ela é como se fosse Jesus dentro da gente. E aí eu posso ter ela pequenininha, porque eu não acredito, porque eu duvido de mim, porque eu não sei o que lá, eu não sou merecedora, e aí aquele mundaréu de crenças que a gente tem. Esse negócio de Deus, hoje eu atendi uma pessoa que ela falou assim, eu falei assim, fala assim, eu sou Deus. Ela falou, eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque a crença é tão grande que não, você não é nada, né? Ela vai celebrar lá tantas encarnações, tantas eras que a gente não consegue falar. Eu sou Deus, eu sou Deus. Tipo assim, é como se fosse um pecado falar isso. E não é. Se eu sou filho de Deus, não tem como eu ser outra coisa, gente. Não tem como eu ser outra coisa. Eu sou filho dele. Se eu sou um fractal de Deus. Não, mas eu não gosto de falar Deus, eu sou centelha. Tá bom. O que é uma centelha? É um pedaço. Né? Uma centelha, uma fagulha ou um pedaço, um fractal de Deus, beleza. Se eu sou, pega a vela. Se eu parto essa vela,
Eu vou ter pedaços de vela, entende? Eu vou ter pedaços de vela. Ela vai continuar sendo vela, porque tem um pavio dentro, tem um negócio em volta, tem não sei o quê. Se eu acender, ele vai acender, é uma vela. Então, se eu pegar uma laranja e partir a laranja, eu vou pegar uma centelha da laranja, uma fatia da laranja, um fractal da laranja. Vai continuar sendo laranja. Eu sou um fractal, um pedaço de Deus. Deus estava lá grandão e tirou um pedacinho. Tira aqui um pedacinho, essa aqui vai ser Priscila. Aí fez Priscila, beleza. Essa Priscila, o que que ela é? Um pedaço de Deus. O que que é um pedaço de Deus? É Deus. Tipo, não, tá em aprendizado? Tá. Deus também tá em aprendizado. Deus é uma energia em constante expansão, em constante evolução, constante expansão. Me empolguei falando e secou a garganta. Então, deixa eu ver aqui, acho que tem um comentário. Ai, do bicho. Entender a chamatrina, entender, o mais importante não é entender a chamatrina, é entender a importância da chamatrina. A chamatrina são 3 chamas, acho que é importante eu colocar aqui. Chegar. A chamatrina são 3 chamas de 3 raios diferentes. Então, tem várias imagens aí, vocês podem ver, né? Então, basicamente, a chama do lado esquerdo do seu peito aí, do lado esquerdo, sua mão esquerda, do seu lado esquerdo é a chama rosa. Chama do lado direito, a chama azul. E a chama do centro é a chama amarela, tá? Então, elas estão sempre separadas. São 3 plumas, eles chamam de chamas, enfim, são 3 plumas que bailam, que dançam, né, dentro de você. Elas estão juntas, mas elas são separadas. Você vê a cor de cada uma separadamente. Então, essa aqui, ó, tem a do Cristo junto. Essas cores em volta aqui é o eu sou. É, geralmente elas estão manifestadas. Ai, que linda essa aqui, eu não tinha visto. A Quanin com a chamatrina na mão. Estão vendo? Então, o que é importante entender? Elas estão manifestadas dentro do seu coração, o local dela, então, sempre direciona para esse lugar, sempre né, intenciona ali. Aqui, deixa eu ver se eu acho uma outra imagem. Eu vi uma esses dias que achei tão linda que eu queria, mas eu não salvei. Tá, não tem aqui. Mas vocês entenderam, né? Na hora que for, a gente vai fazer a meditação hoje. Não sei se vai dar, vai ser muita coisa. Eu vou seguir a intuição, tá? Na hora lá a gente vai decidir se a gente vai fazer aqueles exercícios todos ou se a gente vai fazer da chamatrina, tá? Mas a chamatrina, o que é importante vocês entenderem? Nenhuma oração, nada, te conecta e expande sua chamatrina se você não sentir. Tudo passa, principalmente a chamatrina, pelo sentir. Você precisa sentir. Tipo, eu posso ficar assim, eu sou chamatrina, expande, expande em mim, chamatrina. Tipo, eu posso repetir 1000 vezes, não vai funcionar. Vocês vão passar uma eternidade, vidas, repetindo. Não vai funcionar. A chamatrina, ela tem que ser sentida, tudo, né? Tudo que a gente fala de manifestação energética, expansão. Quando eu falo eu sou, se eu não me conecto ao meu eu sou, conecta mesmo. Eu sinto eu sou, gente, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou. Pode ficar repetindo, vai ajudar um dia, pode ser que, sei lá, você acredita, mas não funciona quando eu sou, aí acesso o eu sou, tipo, nossa, na hora que eu falo eu sou e eu consigo acessar meu sou, eu sinto meu campo expandindo, mas cada um sente de uma forma, uma coisinha diferente, uma alegria, sei lá, vocês precisam conectar o seu eu sou, na hora que você fala eu sou, aí eu falo eu sou, aí o meu eu sou, ele é tudo, porque ele é realmente um pedacinho de Deus que veio para manifestar a Priscila aqui,
está lá, ele é inteiro. Ele não tem crença limitante, ele não tem trauma, ele não tem nada, ele é perfeito, ele é inteiro, sabedoria divina, tudo. Abaixo dele está o nosso Cristo pessoal, que é a nossa chama trina também e tal. Então, quando eu falo eu sou, ele é puro. Então, eu sou, meu eu sou é abundância. Ele já é abundância, ele já é saúde, ele já é prosperidade, ele já é, entende? Então, quando eu falo eu sou abundância, eu acesso a abundância do eu sou para minha vida. Porque eu sou, e ele é em mim, e eu sou nele, entende? Então, quem está ativando a abundância em mim não é a minha mente, falando, tentando acreditar que ela é. Não é ela que é, não é isso aqui que é. É eu sou, meu eu sou lá em cima, eu sou abundância. Nos meus quadrinhos aqui, ó, tem, aqui é o eu sou Cristo e Arcanjo Miguel. Tipo, meu eu sou, fica o tempo inteiro ativando meu eu sou, a minha conexão. É Deus, o meu Deus, é o Deus que habita em mim, é o meu pedaço de Deus, para manifestação disso aqui, que é tudo ao mesmo tempo. É louco, mas é isso aí. E então, quanto mais a gente estiver conectado, quando eu falar eu sou a chamatrina ou eu sinto a chamatrina, é para sentir. Então, por exemplo, se a gente fizer a meditação hoje, eu estou para gravar essa meditação também, então eu vou gravar ela de qualquer forma para o YouTube e eu também passo para vocês, igual eu gravei o chakra unificado, etc, etc. Essa eu vou sentir. Então, eu vou sentir primeiro a chama rosa. E aí eu visualizo, eu amo essa loucura. Eu visualizo a chama rosa no lado esquerdo do meu peito, começa pequenininha, porque ela hoje é um nisca de gente. Então, ela começa pequenininha aqui, você vai expandindo ela, expande até onde você sentir. Ah, não deixa o teu ego, porque o ego espiritual, eu quero expandir a todo o planeta Terra, e eu vou levar para tudo, e vou salvar todo mundo. Não deixa seu ego bagunçar, não. Vai até onde você conseguir sentir ela. Se é até o ombro, beleza. Se é até o tamanho da casa, beleza. Se é até um leito, beleza. Vacina, beleza. Mas até onde você consegue sentir. Se eu só imagino ela cobrindo o planeta Terra e não estou sentindo, não adianta. Tem que sentir. E aí, quando eu falo de sentir a chama rosa, eu estou falando do amor. Amor, compaixão, generosidade, virtudes sublimes relacionadas ao amor. Amor divino, amor da mãe divina. Pensa numa mãe, né, que é aquele amor de mãe, só que é Deus, é perfeito. Então, é nesse arquétipo, sabe, de perfeição. Tá? Então, esse amor. Quando eu visualizo depois a chama azul do meu lado direito, aí eu paro com a rosa, fico um tempo com a rosa. Sentir, beleza? Fiquei um tempo ali, 5 minutos, 10 minutos sentindo a rosa. Depois eu vou sentir a azul. Aí eu vou sentir, começa pequenininha, vai expandindo até onde você consegue, beleza? Deixa ela crescer. Aí eu vou sentir a força do poder, da vontade, da manifestação, a força do Pai, Deus Pai. Aquela força de cocriação. Lembra de Arcanjo Miguel, porque Arcanjo Miguel é do raio azul, azul desse azul, do poder, vontade. Então, é força, é entender o seu poder pessoal, entender quem você é, acessar esse lugar. Então, quando se manifestou, depois que você sentiu, ficou um tempo sentindo, de transbordar. Você vai para o outro raio, que é o raio amarelo. Tive que tirar o ventilador, tá secando minha garganta. Então, a gente vai para o raio amarelo, centro, sabedoria divina, sabedoria de Cristo, sabedoria, a gente está falando de Pai, Filho e Espírito Santo, né, nessa sequência, mas aqui a gente está considerando Filho, Cristo, sabedoria, Mestre Kutumi, Mestre Lanto, que são os Chohans do raio amarelo, acessam o lugar de uma sabedoria, não sabedoria de conhecimento, mas uma sabedoria de virtudes também, sabe? Porque pensa no rei Salomão, ele era inteligente, ele não sei o quê, mas ele tinha muitas virtudes, essa sabedoria, a sabedoria divina, tá? Então, na hora que você sentir esse amarelo, visualiza o amarelinho crescendo, 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 até onde você sentir,
E aí, desse lugar, você para e fica sentindo as características do amarelo, do raio amarelo. Deixa fluir, deixa vir. Na hora que você conseguiu sustentar, depois dos 3, aí você visualiza as 3 chamas juntas. Não misturadas, separadas, né? Tipo assim, né? No peito. E deixa ela depois, você pode expandir ela ou deixa o tamanho que você conseguir. Tá, então o mais importante para ativar a chama trina, tem muitas meditações no YouTube para ativar a chama trina, muitas. Meu, gente, vocês podem escolher por tom de voz, por música, por não sei o que lá, tem muitas. Só que aquelas que vocês fizerem, façam sentindo. Não só ouçam, façam sentindo. Tá? Ah, eu estou dirigindo, eu estou no banho, eu estou não sei o quê, quero ativar a chama trina? Pode fazer, o tempo inteiro. Não tem problema nenhum. Tá? Dúvidas sobre chama trina? Quanto mais se ativar essa chama trina, você não faz ideia dos benefícios que isso traz no seu campo. Nesse lugar de sentir, né? Não no lugar de repetir mantra. Você pode ativar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, não tem motivo para isso. Não, é diferente de... Naquele momento ali, você está fortalecendo o teu corpo espiritual, você está aumentando a sua conexão com o seu eu sou, quando você está ativando a chama trina, você está aumentando a sua conexão com Deus, está renovando a sua fé, você está se empoderando de quem você realmente direcionando a sua vida para o seu propósito maior, porque tudo isso é como se eu ampliasse isso aqui, lembra do balãozinho? Eu estou fortalecendo esse campo para poder ser, tipo, não só ficar mais forte, mas também ser guiado, direcionado pelo teu eu sou, sabe? Se a gente tinha a nossa chama trina com 3 metros e a gente era imortal e tinha poderes supremos, divinos, não poderes, né, os poderes divinos de manifestação, de magia, isso era natural do ser humano. Quando você está ativando isso também. Você está ativando, consequentemente, outros filamentos do seu DNA. Hoje a gente tem só 2 filamentos ativos de 12, né, que a gente podia ter, de divinos, de DNA. Né, esses filamentos nos conectam com algo maior, com nossos corpos cósmicos, com nossos ancestrais, muito, vai muito além. Então, você está também expandindo o teu DNA, você está também fortalecendo o teu corpo de luz, ativando um outro nível de corpo de luz. É para tudo. Então, só vai. Aí a gente fica pensando, por que eu não faço isso o dia inteiro, então, né? Pois é, né? A gente esquece.